Então a escrita não garante a verdade. Olha isso que eu estou dizendo. Compreenda o que eu estou falando. A escrita não garante a verdade, porque a verdade só pode ser dita e confirmada no ser. Por isso que Jesus encarnou, para que a verdade da Escritura, a verdade de Deus, ela se fizesse carne, se fizesse gente, com carne, com sangue, com cheiro de gente. Então a verdade só pode ser dita se encarnada no ser e confirmada no ser, através do ser e pela prática no ser. Jesus, o Verbo, o Logos, a Palavra, Ele escreveu o Evangelho, encarnando o Evangelho, vivendo o Evangelho, sendo o Evangelho. Jesus, o Verbo, o Logos, a Palavra, Ele escreveu encarnando isso, vivendo na prática, sendo o Evangelho. Jesus não sentou para escrever o Evangelho, Ele o encarnou. Ele viveu sem escrita alguma. Ele viveu a sua existência pública entre as pessoas, falando com palavras, com atos, com silêncio, com ações, com construções, com desconstruções, com escolhas reais, com olhares de amor, com acolhimento, com gesto, tomando o lado da miséria humana. Enfim, tudo que Jesus foi, tudo que Jesus viveu e foi, Ele o fez encarnando isso no seu proceder, sendo uma verdade. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É um caminho que te conduz a uma verdade, e quem encontra a verdade encontra a vida, e tudo é Jesus. Jesus expressou o que recebeu do seu Pai, e Ele expressou isso com a sua vida, como o texto de Hebreus que nós lemos logo no início. Ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. A palavra de Jesus, a palavra do Evangelho, a Boa Nova, foi escrita nos corações daqueles que viram e ouviram. E hoje continua sendo escrita naqueles em que a consciência, lá na consciência eles discernem o Espírito do Jesus eterno, que sempre se revelou, que sempre se manifestou e que sempre se comunicou com toda a humanidade. A sua escrita, a escrita de Jesus é a sua própria vida. A escrita de Jesus é a sua própria palavra, revelada nele como verbo de Deus, a ação de Deus presente nessa terra. O verbo não escreve, o verbo é. Jesus é. Assim como ele disse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é. Tudo que Jesus escreveu está escrito na sua encarnação, naquilo que está registrado nos evangelhos a respeito dele. Tudo que ele escreveu, ele viveu como gente, com carne, osso, sangue, pensamentos, consciência, coração. Olhe para esse Jesus. Como o texto de João que nós lemos no primeiro capítulo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas. Ele é a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina alguns homens. Não é isso que está escrito no texto,
Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem que o quer, que o aceita, que o recebe, que compreende o seu espírito, que encarna o seu espírito, que recebe ele na sua consciência, na sua mente, no seu coração. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João ali, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne. O Verbo, o Jesus eterno, se fez carne. Quando ele se fez carne, ele é o Jesus histórico. Tanto Jesus eterno como Jesus histórico são a mesma pessoa. O Verbo, Jesus eterno, se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós, habitou no espaço-tempo. Se encarnou, virou gente, cheio de graça e de verdade. E nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito, da essência, da mesma essência do Pai. Ele é desde o princípio, tudo nele subsiste. Ele já existia antes de todos nós, como João Batista disse: vai vir um depois de mim, que já existia antes de mim, porque ele tem a primazia, porque ele existe antes de todos nós. Ele existe antes da criação de todos os mundos. Antes da criação de tudo, ele existe e ele é. Temos recebido da sua plenitude. O que é a plenitude desse Jesus? É daquilo que ele é. Tem o texto lá de Colossenses que diz: Cristo é em vós, a esperança da glória. A esperança da glória é o que ele é a sua essência, que é graça sobre graça. Nós respiramos daquilo que dele procede. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, por meio do Cristo eterno, por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cordeiro eterno de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Deus único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou.